Nuage. It's everywhere. Bom, pessoal, bom dia. Sejam todos bem-vindos aqui ao nosso webinar. Me chamo Bruno Almeida, vou estar conduzindo esse webinar aqui para vocês. Hoje eu sou arquiteto de soluções aqui na Nuage, né? Então hoje vamos falar sobre algo que impacta diretamente o resultado financeiro ali de qualquer empresa que opera em cloud, né? Então, como crescer na AWS com previsibilidade sem que o custo cresça mais rápido que o nosso próprio negócio, né? Bom, então, rapidamente aqui um pouquinho sobre mim, tá? Eu atuo como arquiteto de soluções, Anuage, com foco em FinOps, modernização também. Então, eu já passei por projetos ali onde a fatura do cliente da AWS era ali verdadeiramente uma caixa preta, né? E ajudei a transformar em algo mais previsível, mais controlado, né? Então, é isso que a gente vai compartilhar um pouco com vocês hoje. Trago também aqui o nosso roteiro, né, a estrutura de hoje. Primeiro eu vou explicar o que é FinOps e por que investir nisso. Depois eu vou trazer também as ferramentas nativas da AWS, como agentes autônomos com IA estão acelerando essa prática, né, de FinOps. E trago também 2 cases com números reais, né, de empresas que conseguiram realmente uma redução aplicando o FinOps. E fecho com a jornada da Nuage, né, e os incentivos que a gente consegue desbloquear por ser um parceiro Advanced junto à AWS. Vou falar um pouquinho também aqui sobre a Nuage, né, como nos posicionamos, quem somos, né. Então hoje a gente é um parceiro estratégico a nível Advanced na AWS, né. E o que é esse parceiro Advanced, né? É porque nós temos competências, né, qualificações técnicas, né, comprovadas pela AWS, né, que nos permite ali falar com autoridade, trabalhar com autoridade ali em diversas áreas, como network, segurança, DevOps, né, GenAI, que está muito em alta desde o ano passado. Também somos classificados como top 10 a nível América Latina, né, de parceiros AWS. Também já recebemos o prêmio de parceiro do ano, junto à AWS também. A nível de Brasil, nós somos qualificados ali em top 3, né, de parceiros, ali em aceleração digital na nuvem. Temos ali uma carteira com mais de clientes, mais de 200 clientes ativos, né? Também ele entrega ali de mais de 500 projetos entregues. E também temos a certificação em estratégias de FinOps, né? Que é o que vamos falar hoje, pela FinOps Foundation, né? Que hoje é referência no mercado. Trago um pouquinho também aqui das nossas ofertas, né? Então a Nuage, como parceira Advanced da AWS e também como parceira IBM, né? Que são duas gigantes aí mundiais em tecnologia. Então na AWS, a nossa infraestrutura, segurança, dados e a generativa. Na IBM, a gente também trabalha ali com a observabilidade, que é o serviço Instana, né, muito conhecido no mercado, e o Turbonomic também para otimização. Então a gente passa ali por vários setores, né? Atendemos ali entre fintechs, telecom, educação também. Temos clientes muito importantes, significativos no mercado brasileiro, saúde e varejo também, né? Então a gente faz todo esse acompanhamento ali, né? Desde o princípio, desde ali de uma consultoria até uma operação ali 24/7 ali. Então, hoje o foco aqui é FinOps, mas a gente cobre toda essa jornada, a gente cobre a jornada inteira. Então, o que é FinOps, né? Vamos diretamente ao ponto, né? Então, o FinOps, ele não é uma disciplina, ele é uma disciplina, ele não é uma ferramenta, né? Então, é uma disciplina operacional ali, onde todos os times, né, todas as áreas de uma empresa, de uma organização, a engenharia, finanças e negócio, né, eles dividem a responsabilidade por esse consumo na cloud, né? Então, ele não é uma ferramenta, ele é uma cultura. E ele se estrutura ali em 3 pilares, né? Informar, que é saber quem gasta o quê e por que que gasta.
Então a gente consegue ali identificar quais times estão gastando, né? Quais ferramentas, quais serviços estão sendo gastos ali por time. A gente tem também ali o otimizar, né? Que é agir sobre esse desperdício real, ali depois que é identificado as causas dos custos, né? Quando é verificado todo o ambiente, então a gente consegue otimizar, né, e agir sobre esse desperdício que já é identificado. E o terceiro, que é operar, né, que a gente vai poder garantir que as economias alcançadas, né, todas as economias alcançadas, elas não se percam no mês seguinte, né? Então a gente consegue fazer com que esse ciclo continue de otimização, de baixa no valor da fatura, né? Então, a maioria das empresas hoje está presa muitas vezes no informar, nesse primeiro passo, né? Sabe que gasta, mas eles não sabem onde gasta, né? Ele nem consegue fazer uma projeção ali, às vezes, do seu quarter ali, uma projeção de gasto, né? Então, sabe que gasta, mas não consegue identificar onde está esse gargalo de gastos. Por que investir em FinOps, né? Então aqui, como eu disse, FinOps não é para quem já gasta muito, né? Quem já gasta 300, 500 mil. Se você está começando na nuvem hoje, estruturar agora é mais barato, né? Do que você tentar corrigir lá na frente, corrigir depois, né? E se você já está consolidado na nuvem ali, provavelmente você já sente alguns sintomas, né? Uma surpresa na fatura ali, uma fatura que estourou no mês seguinte, né? É uma projeção ali que nunca bate, você projeta um valor a ser pago ali de nuvem, de serviços na nuvem, e quando você vê sua fatura já explodiu, né? Então ali, e quem está iniciando na nuvem então? Então, quem está migrando ou acabou de chegar na AWS, tem uma janela de ouro. Por quê? Porque se você definir ali tags, se já fizer um acompanhamento ali, né, definindo os budgets e as responsabilidades desde o início da sua inserção na nuvem, né, desde o início isso vai evitar ali um cenário clássico, né, que ali depois de passar de um tempo, de 6 meses, por exemplo, ninguém sabe quem está gastando o quê, qual time está consumindo o quê, né? Então a fatura ela vira uma caixa preta, sem você saber onde está sendo gasto, né? E corrigir, muitas vezes lá na frente, custa ser até 10 vezes mais caro do que prevenir e começar da maneira correta. E para as organizações que já têm uma jornada consolidada ali na nuvem, né, que já tem bastante tempo na nuvem, né, quem já opera provavelmente há anos ali provavelmente tem ali algumas instâncias superdimensionadas, ambientes superdimensionados, né, saving plans ali subutilizados, né, e recursos que ninguém desliga. Então o problema não é falta de dinheiro, né, é falta de visibilidade e do processo em si. Então um FinOps maduro, ele transforma tudo isso, né? Ele otimiza o que já roda, ele maximiza o retorno dos compromissos, né? Então ele permite a gente escalar a nossa aplicação, o nosso ambiente ali, sabendo exatamente o impacto financeiro que isso vai trazer. Então ele realmente dá essa previsibilidade de custo para a gente, né? Quando a gente já tem uma maturidade, né? Então as organizações com o FinOps maduro, então eles reduzem ali o custos entre 20% e 30%, né? Então não é cortar o seu ambiente, não é cortar os recursos ali, é saber alocar melhor, né? E justamente falando sobre a maturidade, né? Então a gente traz um pouquinho também sobre esse tema de maturidade em FinOps. Então, a gente tem esses 3 cenários aqui, né? Então, uma mensagem que eu quero deixar aqui é: qualquer estágio que a gente estiver, que você estiver hoje, ele é válido. O importante é você avançar. Então, se você está ali no crawl, né, engatinhando, começando ali, então você tem ali, às vezes, uma visibilidade básica, talvez ali por um dashboard ali, que você consegue ter um determinado tipo de visualização, né? Então, se você está ali no walk, você já caminha, né, você já percorreu um certo caminho ali dentro dessa jornada, desse amadurecimento FinOps, então, provavelmente você já tem ali alguns KPIs por time, você já tem alguns saving plans rodando ali no seu ambiente, algum tipo de alerta configurado já. E se você já está na fase RAM,
né, que você já está mais avançado, então provavelmente você já tem uma governança proativa ali, você já tem essa previsão baseadas ali no negócio, no seu próprio negócio mesmo, né? Você já tem algum agente autônomo ali com a IA, né, rodando por trás para poder maximizar realmente todos os serviços, todas as ferramentas que a AWS oferece, né? Então, se vocês estão no crawl hoje, começando, tudo bem, não tem problema. A maioria das pessoas estão, né? A maioria das empresas hoje estão nesse patamar aqui, no começo, né? No crawl. Então, o ponto cada passo que a gente dá para frente, ele gera esse retorno mensurável, né? Essa visibilidade que o FinOps consegue nos oferecer. Então, começar é o que importa. Aqui, ferramentas da AWS, né? Então, a AWS, ela já entrega um ecossistema nativo completo, né? Então, ela já oferece tudo isso nativamente. Então, a gente tem, por exemplo, aqui algumas ferramentas, né, que nos possibilitam isso. Cost Explorer, que ele vai visualizar onde está indo o dinheiro, né? Ele identifica ali cada serviço, o que cada serviço está gastando, o que cada instância gasta, o que cada S3 está gastando. Os budgets, né, geram alertas ali antes de estourar, né? Ele não espera estourar para poder gerar um alerta. O Anomaly Detection, né? Ele usa machine learning ali, identificando os desvios antes mesmo de virar um problema. Então ele já identifica aquela anomalia. Opa, isso aqui não está. Esse serviço aqui está gastando além do normal, né? Além da média ali. Então ele já tem essa identificação ali. O Compute Optimizer também, ele sugere as instâncias corretas, né, no workload. Às vezes tem uma instância subdimensionada ali, superdimensionada, então ele vai sugerir uma instância mais adequada para aquele tipo de uso. A gente tem também o curl mais as tags, né, que é essa granularidade máxima ali, o custo por cada recurso, né, a gente fazer o tagueamento. Então a gente tem essa visibilidade, o que cada recurso está gastando por hora, por alocação de time, igual eu disse ali no começo, né? Então a gente sabe que cada time gasta, que cada serviço, cada recurso está gastando. A gente tem também saving plans, né? Que eles cobrem ali até 72% de desconto, né? Mas eles exigem ali uma baseline antes, né? De comprometer, saber diferenciar ali o que realmente se encaixa nesses saving plans, né? Os serviços. Então, todas essas ferramentas, elas existem, né? A questão aqui é a seguinte, quem está usando de forma estruturada essas ferramentas, né? Como que estão sendo usadas? Será que a gente está sabendo usar as ferramentas, aproveitar o máximo que elas nos oferecem? E aqui a gente traz aqui essa visão dos agentes autônomos, né? O que é isso? A ponte, vou fazer uma ponte aqui do slide anterior, né, das ferramentas que a AWS nos oferece para esse slide aqui. Então, assim, as ferramentas existem, né? Realmente elas existem, eu mostrei algumas delas para vocês ali, mas quem que opera essas ferramentas, né? Então, o que a gente fez, né? As ferramentas existem, a questão é, quem analisa isso todo dia? Quem que detecta a anomalia, por exemplo, às 3 horas da manhã, se um recurso ali estoura de madrugada, né? É aí que entra a automação com a IA. Então, o que a gente fez? A Noage fez. Nós desenvolvemos um agente autônomo, ele está sobre o Amazon Bedrock, né? Que é a ferramenta de IA generativa da AWS. E ali a gente desenvolveu esse agente com 15 ferramentas ali integradas a esse agente, né? Então ele conecta diretamente nas APIs da AWS, né? Ele analisa custo, ele identifica desperdício, ele verifica cobertura de reservas, né? Ele verifica ali toda a parte de segurança também. Então tudo isso com acesso read-only, né? Então ele só vai ter um acesso de leitura no ambiente. Então ele não se compromete com nenhum risco ali, né? Ele não oferece nenhum risco, justamente por esse acesso read-only. Então, assim, em termos de capacidades, o monitoramento contínuo de custos, a detecção de anomalias, tudo em tempo real, né? Ele faz o high size ali, ele identifica quais os serviços precisam ser otimizados, automaticamente, né? Então, as recomendações, ele traz as recomendações de saving plans,
e a identificação de recursos ociosos, né? Por exemplo, EC2 paradas, os EBS órfãos ali, os IPs não associados. Então, tudo isso, às vezes, é um custo oculto que a gente não consegue enxergar com uma análise manual. Então, a gente pode até conseguir, mas isso leva muito tempo, 15, 30 dias. Então, assim, os agentes, eles foram criados para isso, para identificar de forma automática todas essas otimizações que podem constar no nosso ambiente, né? Então ele opera ali em 4 modos, né? O modo advisor, né? Onde ele sugere para aprovação humana, e isso é importante destacar aqui, que toda ação ali sempre tem uma aprovação humana por trás, tá? Nada é feito diretamente por esse agente de IA. O semi-automático, semi-automático, né? Então ele executa o que é de baixo risco, né? Então, às vezes a gente acha ali alguns quick wins, que são aquelas otimizações de baixo risco e de rápido alcance, né? Então ela já vai otimizar, igual o exemplo que eu dei ali, um EBS parado, uma instância parada ali, que muitas vezes foi subida ali para algum teste de alguma coisa e foi esquecida ali só consumindo, né? Então, ele também executa essas atividades de baixo risco, né? E o modo autônomo, ele opera com políticas pré-aprovadas já pela empresa, então tudo identificado, eles já aprovam as políticas, as demandas que podem ser executadas por esse agente, né? E sempre com esses guarda-reios, né? Esses limites de segurança que nunca são ultrapassados. Os dois formatos de entrega, né? Ele tem a entrega ali de rotina agendada, que é um relatório automático, diário ou semanal, isso pode ser selecionado, né, com um breakdown ali, as anomalias e as recomendações. Então, ele traz tudo nesses relatórios. E sob demanda, via chat, onde a gente pode ter ali uma conversação em linguagem natural. Por exemplo, quanto que eu gastei com os meus recursos no mês passado? Quanto que eu gastei de EC2 ali este mês? Então, sim, ele responde ali com os dados reais de acordo com o seu ambiente, tá? Eu trago aqui agora também o primeiro case, né? Que foi de automação comercial. Esse é um case interno nosso da Nuage, tá? Onde a gente foi implementado esse agente autônomo. Então, ela é uma empresa de automação comercial, ela opera ali com milhares de PDVs, né, processando da AWS ali, com milhões de processamentos diários na AWS, e eles tinham um problema, eles não sabiam quanto que cada cliente custava para ele. Eles só iam, os clientes gastavam lá, cada um com a variação, né, de gasto, então eles não tinham essa visibilidade de quanto que cada cliente custava para ele. Então, as anomalias levavam ali semanas para aparecer, né? Eles tinham ali coberturas ali de saving plans, que eram apenas de 35%, né, no ambiente deles, e é um ambiente gigantesco para suportar esse tipo de operação. E com a gente, o que aconteceu? As detecções das anomalias, né, que aconteciam, caiu de 15, 30 dias ali para pelo menos ali no mínimo 2 horas, né? Então o que eles levavam ali para achar uma anomalia de um serviço que saiu ali do padrão, demorava ali nessa análise manual de 15 a 30 dias. Então hoje com menos de 2 horas o agente ele já identifica tudo isso, né? Com a cobertura também do Saving Plans, que o agente identifica o que pode ser, né, incluído no Saving Plans, subiu para 78% o nível de desconto deles em Saving Plans, né, com essa atuação dos agentes autônomos. Então, identificamos também então ali $9.400 por mês de desperdício nesse ambiente do cliente, né, somente com a atuação do agente autônomo, né. E muito diferente dessa análise manual, né, que demoraria bastante tempo para chegar a algum certo tipo de número. Então, no primeiro trimestre já foram ali $28.000 de economia, né, e devolvemos também as horas ali que esses profissionais gastavam ali, os engenheiros gastavam ali para poder fazer todo esse trabalho manual, em torno ali de 160 horas devolvidas para o time de engenharia. Então, tudo isso com a gente rodando ali no ambiente do cliente, né? Então, ele já trazia toda essa visão automaticamente, o que levava ali 15, 30 dias para ser feito, o agente ele faz em 2 horas.
No segundo case aqui, eu também trago, esse já é um case oficial ali da AWS, né? E aí cada AWS disponibiliza. Então, ele já traz ali, eu vou abordar aqui o que eles fizeram por fase, né? Então, o que foi feito ali, né? Foram encontrados ali EBS, né? Mudanças do tipo de GP2 para o GP3, né? Onde foram colocados ali também gateway endpoints, né? Eliminando ali $2.400 por mês só de NatGators, né? Usaram ali também S3, Intelligent Try, mudaram ali a classe, né? De hospedagem ali dos dados no S3. Na fase 2 ali, com o Compute Optimizer, foi identificado ali os workloads, né? Então foi feita uma migração ali de família de instância, né? De M5 para uma família mais adequada para aquele ambiente do cliente, para R6A. Na fase 3 também foi utilizado o Carpenter mais o Graviton, também fazendo esse upgrade aí na família das instâncias, né? Então esse case oficial, ele traz para a gente aqui foi um resultado publicado mesmo, não teoria, né? Então essa SaaS, ela tinha ali $35.000, né, de mês, e tinha uma projeção de 4,2 milhões ao ano se eles não agissem nada. O que eles tinham de gasto ali, a projeção era que aumentasse muito isso, numa projeção anual, né, se eles não agissem. Então, em 4 semanas, eles conseguiram ali 24% de redução, né, com mudanças de baixo risco. Primeiro, eles migraram volumes, né, eliminaram tráfego ali desnecessário, que muitas vezes tem algum, até mesmo um serviço ali que está trafegando ali sem a necessidade, né? Eles consolidaram ali os load balance deles, né? E sem mudar, fazer mudança alguma no código, tá? Então, assim, foram só as mudanças com menos impacto, né? Que são chamados ali os quick wins, né? Que são as mudanças de menor impacto e de rápido resultado. Então, no resultado final ali, eles tiveram ali 39%, né, de redução no ambiente dele na fatura, né, de $13.700, né, isso em uma escala, né, de 10 vezes ali, fica a torno de mais de $1,5 milhão, né, por ano. Então a lição ali, o que isso traz de lição para a gente, né? Começa pelo simples, igual eu disse ali atrás, né? O importante é começar, a gente começa pelo simples e essa captura de valor e a gente usa esse resultado para justificar o próximo passo. Então a gente identifica primeiramente aquelas modificações de menor impacto que trazem um valor, um ganho real para a gente, né? E com isso a gente vai evoluindo na medida que a gente for avançando nessa cultura de FinOps. Eu trago também aqui a jornada de FinOps, né, com a Nuage. O que a Nuage faz, né? Como que a gente apresenta essa jornada aqui? Então, como que a Nuage conecta tudo isso, né? A gente traz aqui 4 etapas, né? Que é o assessment, onde a gente mapeia o ambiente, a gente identifica as oportunidades, os quick wins, que são as ações rápidas, né? Como eu frisei ali. Então, o primeiro passo é esse, né? Mapear o ambiente, identificar todas as oportunidades ali, principalmente as de menor impacto, que são as ações rápidas, né? E tudo que for além, a gente já evolui junto. A gente acha primeiro essa, esses quick wins e a gente vai evoluindo à medida que a gente for avançando. E a gente também traz aqui a governança, né? A gente define ali as políticas, automações para sustentar o ambiente. E a gente também tem a operação contínua ali, né? Que são os agentes, né? Como eu trouxe naquele slide ali, falando, detalhando sobre os agentes, né? 24/7, então ele roda no seu ambiente ali 24 horas por dia, 7 dias por semana, e essa evolução é constante, né? Porque o agente não para, ele identifica qualquer anomalia que tiver, a qualquer horário que for. Então, cada etapa, ela se paga, né? Então, a gente começa ali pelo assessment do ambiente, descobrindo o ambiente, e a gente evolui o ritmo do negócio de cada um, tá? A jornada FinOps, né? Que eu falei. Agora a gente tem aqui, por que a Nuage mais a AWS? Por que a Nuage mais a AWS? Então, o nosso foco exclusivo é na AWS, né? E nisso nós não somos generalistas, né? Eu já trouxe ali para vocês,
a gente tem as nossas competências, nossas qualificações técnicas, né, aprovadas pela própria AWS, né, então, assim, com mais de 200 projetos, mais de 500 projetos entregues, mais de 200 clientes ativos na nossa carteira, os nossos agentes autônomos ali já operando, né, para vários dos nossos clientes em produção, né, e o diferencial é o diferencial de acesso, né, como um advanced partner, né, como um, um cliente advanced partner da AWS, a gente consegue desbloquear ali os créditos na conta, a gente consegue desbloquear POCs, né? Por exemplo, se a gente precisa testar alguma coisa, Bruno, eu preciso testar, sei lá, uma IA que ele possa ler aqui meus documentos e me trazer um feedback. Então, a gente consegue, junto à AWS, um incentivo para poder estar custeando toda essa prova de conceito, né? Sem que o cliente tenha que gastar nada. A gente consegue desbloquear os créditos na conta também, para poder arcar ali com 2, 3 meses, né? Que esses serviços estarão ali na conta do cliente para poder fazer esse teste, né? Então, tudo isso, por sermos um parceiro advanced, a gente consegue estar desbloqueando ali, né? O suporte técnico da AWS também, né? Então, tudo isso a gente consegue estar trazendo para vocês, por sermos esse parceiro advanced da AWS, né? Então, a gente passa ali desde o assessment, né, do começo, para realmente viabilizar a gente poder fazer uma POC, até mesmo um incentivo ali para um projeto que a gente tenha, até a operação. Então, a gente passa por toda essa camada, né, todo esse ciclo, a gente abrange todo esse ciclo juntamente com a AWS ali, com a possibilidade de estar desbloqueando vários incentivos. E os incentivos também eu trago aqui para a gente, né? O que a gente, igual eu já trouxe ali, só para a gente poder consolidar, né? Então a gente consegue estar desbloqueando ali as análises de ambiente, às vezes até uma migração, que o cliente, eu estou ali em outra cloud, gostei muito da proposta, eu quero testar, quero reduzir custo na AWS, então a gente consegue estar trazendo também, fazendo essa migração. Se eu já estou na AWS, então meu ambiente ali, muitas vezes já está defasado, então a gente consegue ali uma modernização de ambiente também, né, para a gente poder tá ajudando o cliente nisso. Então, a gente consegue vários incentivos para todas essas áreas, migração, modernização, como eu disse ali também, incentivos nas contas, né, créditos diretamente na console para custear realmente ali esses testes, esse ambiente. Então, a gente consegue ali também trazendo esses descontos, né, que também vou falar aqui, na parte de testes, né, de POC, como eu disse também, a gente consegue estar trazendo tudo isso, tá bom? Então aqui, pessoal, acho que eu pulei só uma partezinha aqui, que eu quero só voltar rapidamente aqui com vocês, que é o programa de distribuição da AWS, né? Acho que eu pulei essa parte aqui, me desculpem. Então, o que acontece nesse programa de distribuição? Aqui a gente consegue estar participando desse programa de distribuição, juntamente com a Ingram, né, que é uma empresa também que pega essa parte para poder estar possibilitando todos esses descontos. O que acontece? A gente consegue nacionalizar a fatura, em vez de pagar, o método de pagamento da AWS hoje é por via cartão de crédito, né? Então a gente paga ali o imposto, paga tudo por cartão de crédito. Então, com esse plano de distribuição, a gente consegue nacionalizar a fatura de vocês e com um desconto de 4% em cima dessa fatura. Então, ali você vai ter esse desconto de 4% independente do valor da sua fatura, se é 1.000, se é 10.000, se é 50.000 dólares, né? Então, a gente nacionaliza isso, joga 4% de desconto, você paga em boleto bancário, tá? E tudo isso sem compromisso, você não precisa ter carência para entrar, não precisa ter um valor mínimo de fatura, então tudo isso sem custo algum. E o mais importante também é a gente aderindo, vocês aderindo a esse plano de distribuição, a gente consegue de 3 horas de consultoria com nossos time, tá? Então, se tem alguma dúvida ali em relação
ao seu ambiente, a gente tem 3 horas ali mensais, não cumulativas, tá? Mas são 3 horas mensais de consultoria totalmente gratuitas, tá? Tudo isso incluindo ali, também não tem um compromisso nenhum. E a gente também tem uma ferramenta muito importante que vai ajudar vocês nessa jornada de FinOps, que é o Cloud Checker, que é uma ferramenta ali onde ela é acoplada no ambiente de vocês, então ela oferece várias recomendações ali. Se tem alguma instância, por exemplo, se tem alguma instância que está superdimensionada, então ela já alerta para você, te dá uma recomendação que você pode fazer ali um high size daquela instância, adequar aquela instância para que ela tenha um custo menor, claro, isso também sem afetar o seu ambiente. Ela também traz ali regras de compliance, né, se está tudo compliance, de segurança. Então, toda essa base de como deve ser o ambiente, com as melhores práticas da AWS, essa ferramenta traz gratuitamente. Então, para quem está começando e para quem também já pratica, já tem essa cultura FinOps, é uma ferramenta super interessante que vai estar podendo ajudar vocês a ter essa visibilidade ali no ambiente de vocês. Tudo isso de forma gratuita. Então, esse plano de distribuição, além de trazer esses 4% de desconto, ele oferece essa ferramenta, oferece as 3 horas de consultoria para vocês mensais, tá? Onde a gente pode estar ajudando, tirando alguma dúvida, esclarecendo algum ponto para vocês aí, tá? Então, ele também, como eu disse, né? Então, você paga a sua fatura, deixa de pagar no cartão de crédito ali, e elimina o seu IOF logo de cara ali. Então, se você já tem uma fatura alta, imagina deixar de pagar o IOF ali e ainda ter 4% de desconto em cima do valor total da fatura, né? Então, passa a pagar em boleto e pagar em real, tá? Então, esse é o slide que eu queria ter trazido para vocês saber, que é bastante interessante e principalmente com essas vantagens que ele traz para a gente, tá, pessoal? Então eu trago aqui, pessoal, a gente finaliza aqui esse nosso webinar, né? Então, para fechar, eu queria agradecer vocês, né? E quero que vocês levem ali, eu trouxe 3 pontos ali que eu gostaria de trazer também aqui, né? Para a gente fechar ali. A primeira, o FinOps ele não é luxo de quem gasta muito, né? Então ele é uma disciplina para quem quer crescer com controle, com visibilidade, né? Independente do estágio que vocês estejam, igual eu trouxe ali no começo, né? O importante é a gente começar. A segunda, já existem ferramentas nativas e agentes com IA, que fazem o trabalho pesado ali, né? Mas o gap não é tecnológico, é de começar, pessoal. Então, eu quero deixar muito aqui inculcado na cabeça de vocês que o importante é a gente começar, dar o primeiro passo, né? E a terceira ali é que existem caminhos de baixo esforço e ganho imediato, né? Começando ali pelo assessment, né? O programa de distribuição, igual eu trouxe ali, né? Com desconto, e essa ferramenta Cloud Checker sem custo ali, que ela já traz uma visibilidade incrível para a gente do nosso ambiente, tá? Então a barreira de entrada é praticamente zero, tá? Para quem quer começar, para quem quer avançar, independente de onde esteja, né? Então aqui eu trago esse QR Code também, que ali, se vocês quiserem estar conversando com os nossos, com a nossa parte comercial. A gente tem a Nicole, tá, que vai poder estar atendendo vocês aqui, tirando qualquer dúvida. A gente pode marcar um bate-papo rápido ali, de meia horinha. Falar, poxa, Nicole, eu vi ali o webinar ali, me interessei, eu quero ver como que funciona para a gente poder explicar com mais calma com vocês, sentar com vocês, tá? E tá podendo ajudar da melhor maneira possível. Então, pode contar sempre com a Noad, com a gente aqui, que a gente vai estar sempre disponíveis aqui para vocês para tentar ajudar da melhor maneira possível, tá, pessoal? Então, obrigado pelo tempo de todos aí que participaram com a gente, tá? Então, vamos para cima. Quem quiser, fica à vontade para entrar em contato com a Nicole aí, tá ok, pessoal? Muito obrigado, um bom dia. Eu vou deixar mais um pouquinho aqui o QR Code para quem quiser escanear, tá? E tá entrando em contato com o nosso time comercial. Obrigado.